Bem, uma boa tarde, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos dar encerramento a nosso estudo sobre o Espírito Santo, nessa primeira palestra. Mas na segunda, é um complemento muito importante, porque nos fala dos eventos finais, justamente, que nos dão razão do porquê precisamos receber a chuva seródia. Então, por isso que é importante tanto uma como a outra. Agora nós vamos estudar a preparação para a chuva seródia. E o que é a chuva seródia? A maior abundância da graça. A graça, sabemos que é a vida do Senhor. Agora, a vida do Senhor Jesus se vai manifestar assim em sua plenitude no seu povo, para podermos iluminar esse mundo com o conhecimento do Evangelho. E observem, a vinda do Espírito Santo, o dom que haverá de pôr-lhes ao alcance os ilimitados recursos de sua graça. Esse é o propósito do derramamento da chuva seródia. Durante toda essa semana, usamos só a Bíblia. Principalmente, 99,9% foi a palavra de Deus. Mas agora vamos ver os textos inspirados, escritos por Ellen White, que nos auxiliam a ver mais detalhes e ampliam a visão que está na Bíblia, para a pessoa entender claramente o que significa cada chamado do Senhor, cada exortação para recebermos o Espírito Santo. Veja o que diz esse primeiro texto, que está numa meditação matinal. E recebereis poder, página 99, diz: a promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecoste até o presente, o Confortador, o Espírito Santo, tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Essas são as condições básicas para receber o Espírito Santo. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. O que significa aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal? Que eu tenho problemas pessoais a resolver. E quando eu aceito o Senhor como meu Salvador pessoal, eu sei que Ele vai me curar a mim. Não é uma aceitação coletiva, é uma aceitação individual. Na mesma meditação, e recebereis poder, página 9, diz o Senhor: quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e de sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo. Quando a pessoa anda mais próximo do Senhor Jesus, maior vai ser a manifestação do Espírito Santo na sua vida. E isso para nós é muita alegria, porque traz paz no coração e esperança nas piores circunstâncias. Eu les recomendaria, irmãos, lerem essas meditações. São 17 meditações. Sabe? Esse recebereis poder. É do ano 99. Mas todas são mensagens atuais. Sabe? Especialmente a meditação Maranata, o Senhor vem. A minha consagração hoje, a maravilhosa graça de Deus. Este dia com Deus, refletindo a Cristo. São todas meditações que falam do plano da redenção, da pessoa do Senhor Jesus, do Espírito Santo. E à medida que você vai lendo, você tem uma compreensão cada vez mais ampla da palavra de Deus. E esse é o propósito desses escritos. Na mesma meditação, página 32, Jesus declara: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Captai todo raio, não omitais nenhum deles,
andai na luz, praticai todo preceito da verdade, a vos apresentada. Vivei de toda a palavra que procede da boca de Deus, e seguireis então a Jesus por onde quer que vá. Para andar com o Senhor Jesus, eu tenho que praticar tudo. Tanto é que o profeta Amós diz o seguinte: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Não é isso que ele fala? Não podem andar juntos se não estão de acordo. Agora, Deus nunca vai entrar em acordo conosco. Nós temos que entrar em acordo com Ele, porque a direção a ser seguida é a palavra de Deus. Então, andando com o Senhor Jesus, temos que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, conselhos sobre o regime alimentar, página 19 e 20. Observem, no tempo em que a luz da reforma de saúde brilhou sobre nós, e desde então tivemos a diária indagação: estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de molde a colocar-me na posição em que eu possa realizar a maior soma de bem? Se não pudermos responder afirmativamente a essas perguntas, permanecemos em condenação diante de Deus, pois Ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que fez brilhar em nosso caminho. Deus releva o tempo de ignorância, mas logo que a luz brilhe sobre nós, Ele requer que mudemos os hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Por que é tão importante a reforma de saúde? E observem, o livro Temperança, página 20. Muitos que professam piedade não procuram analisar a razão do longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. Sua angústia não foi tanto por causa do tormento da fome, quanto de sua consciência do terrível resultado da condescendência com o apetite e a paixão na raça humana. Observem, sabia que o apetite seria o ídolo do homem e o levaria a esquecer a Deus e se atravessaria diretamente no caminho de sua salvação. Por que é tão importante esta mudança no regime alimentar? Colocá-lo em harmonia com as leis do Criador. Não fomos criados, fomos projetados. Um exemplo típico, que hoje, pelo estudo da fisiologia, pelo estudo da nutrição, muito fácil de entender. O organismo foi projetado para ter no máximo 3 refeições ao dia. Não pode ter mais. E o tempo que fala em inspiração é de 5 a 6 horas entre refeição e refeição. Mas hoje, pelo conhecimento da ciência, se sabe que o alimento permanece no estômago entre 3 e 5 horas. Isso é medido. Isso não é suposição, não é nada. É medido. Tá? 3 a 5 horas, quer dizer, em média 4 horas. Se eu como, e nesse intervalo dessas 4 horas que o alimento permanece no estômago, para o processo digestivo, começa tudo de novo. E o alimento que já estava no estômago, ele vai permanecendo muito mais tempo do necessário. Resultado, o alimento fermenta. E ao fermentar, vai produzir substâncias tóxicas, vinagre, ácido acético. E esse vinagre tem a capacidade de obscurecer o entendimento, obscurece a percepção. E a pessoa perde a capacidade de discernimento. E aí que tem problemas quando o Espírito Santo guia por meio da palavra de Deus, que ele não vai conseguir, sabe, entender a importância, a necessidade de mudar hábitos, e não somente hábitos alimentares, sino obedecer a toda a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje que acontece na igreja. Sabe, os sinais da vinda de Cristo estão falando de maneira que dificilmente alguém poderia deixar de entender que Cristo está voltando. E nós continuamos cantando. Não estamos fazendo nada, sabe, nada do necessário para não somente estar preparados, mas anunciar ao mundo
porque é fim do mundo. Se a vinda de Cristo não significa que vamos continuar aqui no planeta Terra. É fim do mundo. E o povo de Deus vai para o céu. E quem é o povo de Deus? Todos quantos aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. E por isso que nós precisamos anunciar essas verdades ao mundo inteiro. Mas se nós não tivermos percepção, não tivermos discernimento suficiente, vamos continuar estudando a palavra de Deus sem reagir. E aí a pessoa vai comprometendo sua paz para o futuro. E observem, qual a função do Espírito Santo? Na meditação Exaltai-o, do ano 92, página 11, diz: a função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção dos homens para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir às almas convictas as preciosidades das Escrituras. Essa é a grande obra do Espírito Santo. Atrair as pessoas para a cruz do Calvário, para discernir o amor de Deus, para compreender que Cristo veio nos salvar do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí a pessoa pode se submeter à palavra de Deus. Na mesma meditação, página 12, diz: a alma que crê vem a estar em perfeita submissão à vontade de Deus. A vontade deve submeter-se à vontade de Deus, e todas as aspirações devem estar voltadas para o céu. Normalmente a palavra vontade, em português, introduz uma certa distorção. O normal é as pessoas entender que vontade é gosto, sabe? E vontade é escolha, sabe? Esse é o significado correto, escolha. Então, quando diz aqui, a alma que crê vem a estar em perfeita submissão às escolhas de Deus. A escolha humana, nesse caso, deve submeter-se à escolha de Deus, porque Deus nos está curando. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. E em seguida diz: precisais alimentar-vos com a palavra do Deus vivo. Ela deve ser introduzida na vida prática. Deve apossar-se da pessoa toda e dirigi-la. É para regenerar nossa mente. Na mesma meditação, página 13, o Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade, tornando-se assim o Consolador. Há conforto e paz na verdade. O Espírito Santo fala à mente por meio das Escrituras e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito da Verdade, atuando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. E essa é a grande obra do Espírito Santo. Ele nos abre o entendimento para entender a Bíblia. Tá? E a Bíblia não é fácil de entender, porque um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Mandamento sobre mandamento, etc. Quando estudamos, o Espírito Santo guia a mente para poder integrando esses textos. Agora, para nos auxiliar, aí levantou entre 3 pessoas, que 2 recusaram o chamado de Deus, 2 homens. Finalmente, uma mocinha de 17 anos, Ellen White, assume a função de mensageira do Senhor. Aí o Senhor deu uma série de visões para ela poder enxergar. E enxergando, começa a apresentar as verdades, porque a Igreja Adventista foi fundada por um movimento
que estudavam a palavra de Deus, e eles interpretaram nas profecias que a vinda de Cristo seria para 1844. E assim foram estudando, e chegaram à convicção de que era 22 de outubro, a vinda de Cristo. E eles estavam tão convictos que saíram a pregar, sabe, em todos os lugares. E eles abandonaram trabalho, abandonaram fazenda, abandonaram tudo e se dedicaram à proclamação do Evangelho, centrado na vinda de Cristo para aquele tempo. E obviamente não era para Cristo voltar. As profecias indicavam, como mais tarde foi entendido, que ele passaria do lugar santo ao lugar santíssimo no santuário celestial para iniciar o juízo que antecede a vinda de Cristo, começando pelo julgamento de todos os mortos, e quando encerrar o julgamento dos mortos, continuaria com os vivos, e então viria para buscar seu povo. Bom, essa crença participavam homens católicos, homens evangélicos da igreja metodista, batista, presbiteriana, tinha outros que eram episcopais, etc. Só que as crenças de cada um eram diferentes em muitos aspectos. Como Deus poderia unificar todas essas mentes para poder ter uma mensagem única para levar ao mundo? E aí que levanta a Ellen White e lhe concede o dom profético para ser a mensageira. E através das visões que ela teve, escreveu mais de 100.000 páginas. É a maior escritora dos Estados Unidos, sabe? Livros sobre educação, sobre saúde, sobre família. Enfim, livros sobre tudo. Tudo que é necessário para se preparar para a eternidade. Tanto é que foi reconhecida nos Estados Unidos, em 2015, como uma pessoa digna de reconhecimento de toda a nação americana, pelo aporte que ela fez em todas as áreas, como saúde, educação e outras mais. E através desses escritos se forma a Igreja Adventista, e a partir de todos esses homens. Ela era de uma família metodista, outros de uma família batistas, outros disso, daquilo, se juntaram e começaram a pregar a última mensagem da segunda vinda de Cristo. E esses escritos nos auxiliam hoje para entender a palavra de Deus. Por isso que são muito importantes. Mesma meditação, página 13, diz: o Espírito Santo era o mais elevado dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. O Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Impressionante isso aí, né? E hoje, quantas pessoas discernem a importância do sacrifício de Cristo? Pouquíssimas. Agora, quem o auxilia para poder enxergar o que isso significou? O Espírito Santo. E diz: e por meio do Espírito, que o coração é purificado. Por ele, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas por o mal, e para gravar seu próprio caráter em sua igreja. Não importa as profundezas do pecado que a pessoa caiu, ele pode ser regenerado. Essa é a obra do Espírito Santo, que realiza por meio da palavra. E observem, só que nós nunca podemos esquecer que o corpo afeta a mente. Por isso diz no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 380. Tudo que abate o vigor físico enfraquece o vigor mental. Daí toda a prática desfavorável à saúde do corpo deve ser resolutamente evitada. Não podemos manter a consagração a Deus e, ao mesmo tempo, prejudicar a saúde pela deliberada condescendência com um hábito errado. A abnegação é uma das condições não só de admissão ao serviço de Cristo, mas também
de nele continuar. O próprio Cristo declarou em linguagem inequívoca as condições do discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que fazer morrer sua natureza carnal para servir ao Senhor Jesus. Irmãos, isso é fácil de entender hoje, porque nosso organismo foi projetado. É que nem um carro. Você tem carro a álcool, carro a gasolina e carro com motor diesel. Foi projetado o carro, foi projetado o motor, foi projetado o combustível para atender a necessidade desse carro. Eu não posso usar álcool em um motor que funciona com óleo diesel. Posso? Não, porque não funciona. Da mesma maneira, nosso corpo foi projetado e Deus projetou o alimento adequado para atender a necessidade desse corpo. E assim Ele projetou o ar, a água, a luz solar. Tudo contribui para manter a manutenção da vida e da saúde. Quando eu mudo, esses elementos necessários para a vida, primeiro vou sofrer em termos de doença, mas também vou comprometer minha mente. E esse é o ponto importante, porque Deus está tão preocupado com esses hábitos físicos. Porque se afeto a mente, impeço ao Espírito Santo realizar a obra da regeneração que precisa ser feita em mim. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 381, diz o Senhor: irmão, teus hábitos errados desequilibram a circulação do sangue e o desviam para o cérebro. E então vês tudo numa luz pervertida. És precipitado e nervoso e não tens cultivado o domínio próprio. Tua vontade e tuas maneiras te parecem certos, mas a não ser que veja os defeitos de teu caráter e branqueis as vestes no sangue do Cordeiro, por certo perderás a vida eterna. Amas a teoria da verdade, mas não permites que ela te santifique a vida. Não praticas no comportamento diário os princípios da verdade que professas. Por isso que eu tenho que ir pensando se esse não é o meu caso. Eu posso amar a verdade, mas tenho que permitir que a verdade afete minha vida. No mesmo livro, página 381 e 382. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Sabe, a pessoa não consegue discernir, e como diz o slide anterior, a pessoa não consegue discernir os motivos da outra pessoa, e ele sempre vai julgar de maneira contrária. Maus hábitos físicos afetam o cérebro. O estudo não é a causa principal do esgotamento das faculdades mentais. A causa principal é o regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenção às leis da saúde em outros sentidos. Quando fazemos tudo o que podemos para conservar a saúde, podemos então, com fé, rogar a Deus que abençoe nossos esforços. Hábitos físicos afetam o funcionamento do cérebro. Bom, no mesmo livro, página 382, 383, diz: condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, satisfazendo o apetite com prejuízo à saúde, pomos os fundamentos da debilidade. E aí está o grande problema. Negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, são culpados de roubo para com Deus. A pessoa antecipa sua morte por maus hábitos, como já foi lido em 1 Coríntios capítulo 3. E aqui diz, a razão por que
os jovens têm tão pouca força cerebral e muscular e fazerem tão pouco na área do trabalho e a vida hoje nas grandes cidades, né? A pessoa sai da cama, principalmente a crianças, jovens, que ficam num apartamento, saem da cama, sentam no sofá, sentam numa cadeira e assim vai o dia todo. E muita atividade no computador, celular, e vão gastando a energia cerebral e se desqualificando para o serviço de Deus. Na página 385, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. O organismo todo precisa da revigorante influência do exercício ao ar livre. Umas poucas horas de trabalho manual cada dia serviria para renovar o vigor físico e acalmar e relaxar a mente. E aí a mente funciona melhor. Isso está na página 383. Agora, o cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo, a fim de que outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. E para que o cérebro seja sadio, deve o sangue ser puro. 385. Essas são leis imutáveis. Deus revelou tudo isso para a gente entender, porque vivemos numa sociedade artificial. Se vocês entram em um supermercado, vocês vão ver tudo que é artificial ali. Muitos produtos químicos que a gente nem imagina o malefício que realiza no nosso corpo. Só pensar, olha a composição em um sorvete, em um refrigerante, em todos esses alimentos preparados. Quantos químicos entram para dar sabor, para dar o cheirinho, enfim, tornar atraente o alimento. E assim a pessoa vai ingerindo ao longo dos anos e nem sabe por que acaba comprometendo a saúde. O sangue tem que ser puro. E na página 389 diz o Senhor: a saúde mental depende da saúde do corpo. Como pais cristãos, somos obrigados a educar nossos filhos segundo as leis da vida. Isso é na página 384. Em seguida, na página 389, diz o seguinte: a alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem serem apreciadas por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio. E essa é a preocupação do Senhor. É aí que nos comprometemos a saúde. E na página 389 diz aí: és um glutão quanto à mesa. Esta é uma grande causa de teu esquecimento e perda da memória. Comer demais. Quando a pessoa come demais, gasta muita energia cerebral para digerir esse alimento. E aí vai perdendo a memória. Porque para ter memória precisa de 3 elementos. Precisa de motivação, interesse e concentração. Você pode ter interesse e motivação, mas precisa de concentração. E a concentração depende da energia cerebral. Se a pessoa come sempre demais, come muito, vai gastando energia cerebral no processo da digestão. E aí vai perdendo a memória. Então, qual a causa de esquecimento e perda de memória? Não é esse um problema que está acontecendo no mundo inteiro? No mesmo livro, página 390, diz assim: Deus deseja que nós, pela estrita temperança, conservemos a mente clara e aguçada, a fim de que possamos distinguir entre o sagrado e o comum. Devemos esforçar-nos por compreender a maravilhosa ciência da inigualável compaixão e benevolência de Deus. As faculdades intelectual, moral e física depreciam-se pelo habitual uso de alimentos cárneos. Por quê? Porque a carne é estimulante. E tudo que é estimulante vai consumindo as energias do cérebro. O estimulante mantém a pessoa acordada. A cafeína, por exemplo. Quando a pessoa está cansada, motorista de caminhão, caminhoneiro, eles costumam tomar muito café com Coca-Cola para se manter acordados em viagens longas. Porque o que faz a cafeína?
faz nele, acorda, 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 acorda. E mantém a pessoa acordada. Esse é um estímulo que mantém a pessoa em atividade, só que vai consumindo as energias cerebrais. A carne tem o mesmo efeito, também é estimulante, por causa da purina, que no processo digestivo transforma em amônia, e a amônia é estimulante. Por isso que os israelitas, quando saíram do Egito, e o Senhor lhe mudou a alimentação, eles ficaram nervosos, irritados, e queriam voltar para a escravidão do Egito. Qual foi o problema deles? A carne, sabe? E essa é uma questão que para nós também está sendo um problema. Por isso, comer carne faz correr perigo ao organismo, embota o intelecto e amortece as sensibilidades morais. Irmãos, é tão séria essa questão porque faz correr perigo ao organismo. Hoje os estudos mostram, este médico alemão, Gerhard Zurhausen, em 2008, que estamos em 2023, em 2008, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. E nos estudos dele, que duraram 11 anos, ele mostra que 18,6% dos cânceres humanos estão relacionados com causas infecciosas. E aí ele menciona os vírus. Aí tem o Epstein-Barr, que está relacionado com herpes, papiloma humano, hepatitis B e hepatitis C e a bactéria H. pylori. E todos eles, segundo os estudos, vêm em grande parte pelo consumo da carne. Então, quais são os cânceres mais relacionados? Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de cólon e câncer de próstata. Então a pessoa vai arriscando-se, e por isso que nós estamos vendo casos de câncer e câncer em todos os lados. E vejam o que diz na página 393. É impossível pessoas intemperantes serem pacientes. Precisam primeiro reformar os maus hábitos, aprender a viver saudavelmente, e então não será difícil serem pacientes. Não é interessante? Porque quando a pessoa vê comportamentos, nunca associa nem imagina que esses comportamentos estão relacionados com hábitos alimentares. No mesmo livro, página 394 diz: poucos há que se compenetram como deviam de quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. Afeta a mente e compromete nosso desenvolvimento espiritual. O apetite deve estar sempre sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente a serva do corpo. O cérebro tem que estar a serviço da mente. Cristo Triunfante é uma meditação do ano 2002, na página 352, diz assim: houve muitos que fizeram observações, mas esses jovens eram fiéis mesmo nas pequenas coisas. Seu regime simples conservou claramente, pois nunca conheceram a opressão causada pelo ingerir alimentos requintados. Estavam fisicamente mais bem preparados, pois nunca ficavam enfermos. Com a mente clara, podiam pensar e trabalhar de modo vigoroso. Ao obedecer a Deus, estavam fazendo justamente as coisas que dão força de raciocínio e memória. Vocês percebem como os hábitos têm a ver com o raciocínio e a memória? Deus ordenou que Daniel e seus companheiros se relacionassem com os grandes homens da Babilônia, a fim de que esses homens pudessem conhecer a religião dos hebreus e saber que Deus reina sobre todos os reinos. Então, quando fala aqui na frente, houve muitos que fizeram observações, mas esses jovens, que eram os 3 amigos de Daniel, eram fiéis mesmo nas pequenas coisas.
Seu regime simples conservou claramente, pois nunca conheceram a opressão causada pelo ingerir alimento requintado. Estavam fisicamente mais bem preparados, pois nunca ficavam enfermos. Com a mente clara, podiam pensar e trabalhar de modo vigoroso. Esse é o caminho que o Senhor nos apresenta. Quanto perdemos se não fazer uma mudança no regime alimentar? E aí é questão só de oração, sabe? Cristo Triunfante, essa meditação na página 352. De modo semelhante, deseja o Senhor que os adventistas do sétimo dia lhe sejam testemunhas. Não devem ocultar-se do mundo. Devem estar no mundo, mas não ser do mundo. Devem distinguir-se do mundo em sua maneira de agir. Devem mostrar que têm pureza de caráter, para que o mundo veja que a verdade na qual conscienciosamente acreditam torna-os honestos em seu trato, para que aqueles com quem se relacionam possam ver que os crentes na verdade são santificados por ela e que a verdade recebida e praticada torna seus recebedores filhos e filhas de Deus, filhos do Rei Celeste, membros da família real, fiéis, leais, honestos e íntegros, nos pequenos bem como nos grandes atos da vida. Isso que o Senhor espera de nós. E o Senhor nos tem concedido tudo o que é necessário. Só que para isso eu tenho que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que o Senhor me diz, se eu praticar, eu vou colher os resultados. E diz ainda o Senhor: recebereis poder, página 80. Essa é a meditação do ano 99. Aqueles que, como Daniel, se recusam a contaminar-se, colherão a recompensa dos hábitos de temperança. Com seu maior vigor físico e capacidade de resistência, possuem um depósito onde sacar em caso de emergência. Os hábitos físicos corretos promovem superioridade mental, capacidade intelectual, vitalidade orgânica e longevidade dependem de leis imutáveis. Então, pense o que nós podemos ser nesse mundo se seguirmos e atendermos todas as orientações do Senhor. Aquele que luta pela vitória precisa ser temperante em tudo. A clareza mental e a firmeza de propósito de Daniel, sua capacidade de adquirir conhecimento e de resistir à tentação, deviam-se em alto grau à simplicidade de seu regime alimentar, aliada à sua vida de oração. Esse é o segredo, caminho simples. Irmãos, é tão certo. Quando você pratica os princípios da saúde, a mente funciona de maneira diferente. Você percebe, você enxerga coisas que normalmente se passa por alto. Isso é assim. Você vai lendo e o Espírito Santo vai impressionando a mente e você vai captando. Agora, se a mente está obscurecida por maus hábitos, o Espírito Santo está iluminando, está chamando a atenção, mas você não consegue captar. Bem, resultado final: santidade ao Senhor. Cristo Triunfante, página 226, diz o Senhor assim: a rebelião existirá em nosso mundo até que no céu sejam proferidas as palavras, está feito. A rebelião vai continuar. A rebelião na igreja também existe. É causada pelos membros que se opõem a Deus e às suas condições de salvação. Olha que impressionante. A rebelião na igreja. Se eles se recusam a ver e a deixar-se iluminar, se recusam a ser instruídos, rejeitam o remédio intercessório que foi dado para salvar o pecador. Não no pecado, mas do pecado. Pois o expresso propósito de salvar pecadores foi a planejada obra mediadora de Cristo. Se nós recusamos enxergar, irmãos, é tão sério esse assunto que às vezes eu fico pensando comigo: onde estão os membros que não estão aqui agora? Estou fazendo o trabalho missionário,
Se estiverem, louvado seja o Senhor e sejam abençoados. Mas se não estão presentes por qualquer outro motivo e não permitem ser iluminados pela palavra de Deus, sabem que eles são tão responsáveis pela mensagem como se a tivessem ouvido e rejeitado. Essa é a situação, sabe? E está escrito isso. Quer dizer, não haverá desculpa para a pessoa depois, porque o Senhor permitiu o iluminado caminho, e se a pessoa se recusa a ouvir, porque muitos dizem assim, eu não quero ouvir porque senão eu vou ficar com um problema na consciência. Ouvindo ou não ouvindo, responsável. Chegou a luz na igreja, e aí a pessoa é responsável por isso. Cristo triunfante, página 286. O mesmo poder que ergueu a Cristo dentre os mortos, erguerá sua igreja, como sua noiva, e a glorificará com Cristo. Acima de todos os principados, acima de todas as potestades, acima de todo nome, não só neste mundo, mas nas cortes celestes, o mundo lá do alto. Cristo, apesar de toda a oposição, de toda a rebelião que possa existir, Cristo vai exaltar sua igreja. Vai ser nas tribulações? Vai. Mas a igreja vai resplandecer. Na página 294. Se o povo de Deus se santificar pela obediência a seus preceitos, o Senhor operará em seu meio. Revigorará as pessoas humildes e contritas, tornando puro e santo o seu caráter. Que maravilha! Página 332. Cristo triunfante. Vede, pois, como ouvis, é uma admoestação de Cristo. Devemos ouvir com o objetivo de aprender a verdade, para que andemos nela. Esse é o conselho de Deus. Dar-lhe-emos atenção? Uma pessoa pode ouvir e reconhecer toda a verdade e ainda não conhecer nada de piedade pessoal e da verdadeira religião prática. Pode explicar a outros o caminho da salvação e, contudo, ser um réprobo. Já pensaram? E observem a seguir. Continuação do mesmo texto. Por que? Perguntou um homem que havia praticado e continuava praticando a iniquidade. Pessoas são convertidas à verdade por minha influência. Respondi, Cristo está constantemente atraindo pessoas assim e derramando sua luz no caminho delas. Aquele que busca a verdade, não se lhe permite ler o caráter de quem o ensina. Se ele mesmo for sincero, se ele se aproxima de Deus crendo nele, confessando seus pecados, será aceito. E quem o está instruindo poderá se perder. São admoestações, advertências. O Senhor nos vai dizendo, mude. Porque o que Deus quer é nossa salvação. O cuidado de Deus, página 97. Esta é uma meditação do ano 95. O selo do Deus vivo será posto somente naqueles que têm a semelhança de Cristo em caráter. É a obediência aos mandamentos de Deus que molda o caráter segundo a semelhança divina. Por isso que precisamos guardar toda a palavra de Deus, sem exceção. E o selo de Deus, isso está no cuidado de Deus, página 97. O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Os israelitas puseram sobre as portas um sinal de sangue para demonstrar que eram propriedade de Deus. Isso quando saíram do Egito. Assim os filhos de Deus neste século levarão um sinal que Deus instituiu. Colocar-se-ão em harmonia com a santa lei de Deus. Um sinal é posto sobre cada um do povo de Deus tão certamente como foi o sinal colocado sobre as portas das habitações dos hebreus para preservar o povo da destruição geral. Assim como o sangue desse cordeiro que foi sacrificado quando celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês e colocaram na verga das portas, quando passou o anjo destruidor que matou o primogênito de cada um das famílias, todas as famílias foram salvas. Da mesma maneira, em nosso tempo, Deus tem um sinal para seu povo, que é a guarda do sábado.
E esse sinal é o que vai identificar quem será salvo e quem não será salvo. O cuidado de Deus, página 97. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas há uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar. Quer dizer, pode ser na aflição extrema, pode ser em qualquer circunstância, ele sabe, assim está escrito, assim diz o Senhor, assim eu vivo. E diz, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir sobre o povo de Deus. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. E os juízos já estão sobre a terra. Na página 101 da meditação O Cuidado de Deus diz, referindo-se à experiência de Balaão, que era um profeta de Deus cobiçoso, ele aceitou o convite dos moabitas para amaldiçoar Israel, a fim de receber um presente em dinheiro, ele sendo um profeta de Deus. Mas o Senhor se manifestou a ele de forma poderosa. Quando abrir a boca era para abençoar o povo de Israel, não para amaldiçoar. Veja o que fala dele. Quando Balaão praticou encantos contra Israel e por meio de sacrifícios ao Senhor, procurou invocar maldição sobre o seu povo, o Espírito do Senhor vedou o mal que ele anelava pronunciar. O povo de Israel era nesse tempo fiel a Deus, e enquanto permanecesse em obediência à sua lei, nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra eles. Essa é nossa segurança. Se nós andarmos no caminho do Senhor, sabe, lado a lado de Deus, nenhum poder na terra nos pode tocar. Porque os anjos do Senhor nos protegerão. E diz, agora observem agora. Ao transgredirem os mandamentos de Deus, separam-se então dele, de Cristo, sendo deixados a sentir o poder do destruidor. Pronto, aqui entra na fornalha. Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos seguros. Como o Senhor evita que nos percamos de vez? Quando a pessoa desobedece, se separa. Ao separar-se, Deus deixa que o inimigo o aflija. Na aflição, essa pessoa tem oportunidade de se voltar para Deus. Se Deus o poupasse, ele continuaria se afastando em desobediência, e afinal perderia a alma. E assim conduziu a Sansão, ao ladrão da cruz e quantos outros. Na mesma meditação, página 101, que ninguém vos engane com a crença de que Deus os perdoará e abençoará enquanto estão transgredindo uma de suas exigências. Cometer voluntariamente um pecado conhecido silencia a voz testemunhadora do Espírito e separa a pessoa de Deus. E em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 43, diz, intemperança é pecado. Irmãos, intemperança é pecado, porque desobedecer às leis naturais, que são tão sagradas como as leis espirituais e morais. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Afeta o corpo, afeta a mente. E aí afeta tudo. Conselho sobre o regime alimentar, página 43, diz: a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que descuida dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito
por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado aos seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. É um desrespeito ao próprio Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, porque transgredimos as leis da saúde, que são as próprias leis de Deus. E este texto eu gosto muito. O cuidado de Deus, a meditação matinal do ano 95, na página 91 e 92. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Captaram? Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Sabe, esse argumento que eu não posso deixar de pecar é uma ofensa a Deus, porque é Cristo que veio para nos libertar do pecado. Sabe? Não é uma questão humana realizar isso, mas o ser humano tem que entender sua deficiência e sua incapacidade para fazer essa mudança. E quando eu vou a Cristo, o Senhor Jesus me socorre, me fortalece, e assim se cumprem os propósitos de Deus. Cristo triunfante, página 80. Há esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição de seu caráter. Essa religião piegas, que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador, encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado, sabendo que é pecado. Deve haver um esforço de cada nervo, fibra e músculo para deixar o mundo, seus costumes, práticas e modas. Não é maravilhoso o Espírito Profecia? Porque assim ninguém precisa se enganar e ir por um caminho que afinal vai resultar na morte. Deus fala claramente: agora mude, recebereis poder. Página 16. Os que exercem verdadeira fé em Cristo manifestam isso pela santidade de caráter, pela obediência à lei de Deus. Percebem que a verdade, assim como é em Jesus, atinge o céu e abrange a eternidade. Compreendem que o caráter do cristão deve representar o caráter de Cristo e estar cheio de graça e de verdade. Eles comunicado o azeite da graça, que faz com que a luz permaneça acesa. O Espírito Santo, no coração do crente, torna-o completo em Cristo. E essa tem que ser nossa determinação, buscar o Senhor de todo o coração. Cristo triunfante, página 138. Satanás engana muitos com a plausível teoria de que, sendo tão grande o amor de Deus por seu povo, Ele lhes desculpará o pecado. Que, embora as ameaças da palavra de Deus sirvam um determinado propósito em seu governo moral, nunca se cumprirão literalmente. É uma ilusão pensar isso. Nunca houve e nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão revelaria o abandono dos princípios de justiça, que são o próprio fundamento do governo de Deus. O perdão do pecado, quando há arrependimento, a confissão, arrependimento e abandono. Somente abandonando o pecado que há perdão. Não adianta orar e dizer: Senhor, perdoa os pecados. Se não houve abandono, não há perdão. O grande conflito, página 623. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador
ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E observem agora, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Precisamos ou não precisamos receber a chuva seródia? No tempo de angústia, nós vamos repetir as palavras do Senhor Jesus: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Não tem nenhum ponto em que Satanás possa alcançar a vitória. Não tem por onde tentar-nos, porque toda a nossa natureza está sujeita ao poder do Espírito Santo. Na página 623, grande conflito. En esta vida devemos afastar de nosso pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós, não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca-nos cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua alma. Irmãos, todo o esforço de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é formar um caráter à semelhança de Cristo, para que nós possamos entrar e desfrutar do céu. Esse é o esforço de Deus. E nos mostra de uma maneira, nos mostra de outra maneira. Se vocês estudam do ponto de vista de santificação, nos leva à semelhança de Cristo. Redenção, nos leva à semelhança de Cristo. Ou perfeição em Cristo, semelhança com Cristo. Toda a obra do Espírito Santo é transformar-nos para poder participar das bênçãos do céu. A maravilhosa graça de Deus, página 210. Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E essa promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele nos comunica a sua vida. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Esse é o caminho do Senhor. É importante ou não é importante entender tudo isso? Eu os animaria, irmãos, esse material está ali no computador da igreja. Está todo ali. Tá? Os slides, todos os sermões dessa semana, está tudo aí. Peguem uma cópia e revejam. Assistam aos vídeos de novo, sabe? Aí vão acompanhando até assimilarem de que o caminho da vida eterna é um caminho de estrita obediência à palavra de Deus. Eu não posso procurar atalhos, porque vai dar tudo errado. Porque a obediência tem um propósito, que Deus escreva a sua lei em nossa mente. E lembrando que a lei é uma transcrição do caráter de Cristo, Ele está escrevendo o seu caráter. Lembrem-se, a graça é o caráter de Cristo. A lei, uma transcrição do caráter. E quando escrita em nosso coração, Deus está escrevendo o seu caráter em nossa mente. E aí nós estaremos preparados para habitar pela eternidade com Deus. Difícil ou fácil? Bom ou mal? É muito bom, gente. Muito bom. Sinceramente, nós estamos num tempo tão próximo da vinda do Senhor Jesus,
que eu estou com 76 anos, mas eu não acho que vou entrar na sepultura antes da vinda do Senhor. Não me vejo entrando no caixão, sabe? Então eu acredito que nós temos hoje que remir o tempo, porque os dias são maus. E não se esqueçam, o poder é de Deus, mas a decisão é nossa. Que o Senhor abençoe a todos.